Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Hoje e agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre controladores industriais. E vamos começar discutindo entre a forma que nós chamamos de forma série e forma paralela. Mas antes disso, é importante nós vermos o cenário industrial. E no cenário industrial, tipicamente nós temos em torno de 2.000 malhas de controle. E por incrível que pareça, não se usa praticamente ação derivativa. Praticamente todos esses controladores que você encontra na indústria, a grande parte deles é apenas controlador PI. E por que isso? A razão disso parte porque algumas malhas de controle não precisam de ação derivativa. A gente sabe que o controlador é o inverso da planta. Se a planta for essencialmente de primeira ordem, como é o caso de malhas de vazão e malhas de nível, não tem por que eu usar um controlador com ação derivativa. Inclusive, para essas situações, a ação derivativa só vai ser nefasta, porque ela vai amplificar o ruído, principalmente, por exemplo, se você estiver trabalhando com malhas de vazão com placas de orifício. As placas de orifício ela tem um ruído razoável e ele será amplificado se você inserir uma ação derivativa. Então, para essas grandezas, vazão e nível, o PI está mais do que bom. PI neles. Só que algumas malhas, como malhas de temperatura e composição, T seria temperatura, e A é composição, no caso, analisadores. Vale a pena colocar ação derivativa. Então, aqui se justifica você usar controladores com ação derivativa, certo? Mas a questão ainda tem uma situação intermediária, que é a situação dos controladores de pressão. No caso da pressão, nós temos, se a pressão for muito subamortecida, ou seja, se ela tiver uma resposta oscilatória, eu devo usar uma ação derivativa. Se ela for superamortecida, a ação de um controlador PI é suficiente. Então, conclusão nessa história. Conclusão é que, dependendo do tipo de malha e da dinâmica da malha, eu vou ter benefícios em usar a ação derivativa, que é o caso, claro, de malhas de temperatura, composição, umidade, composição e coisas do gênero. E temos uma situação intermediária. Isso significa que dessas 2.000 malhas, a gente pode dizer que aproximadamente 50% delas vão ser de vazão e nível, e em torno de 40% temperatura e analisadores e 10%, grosseiramente falando, tá? Em outras palavras, em torno de 40% dessas malhas que hoje são controladas com controlador puramente PI, eu diria 30%, 40%, teria benefício, teria uma vantagem
de se usar a ação derivativa. E se nós olharmos num cenário industrial, praticamente ela não é utilizada. Praticamente ela não é utilizada. E por que isso? Nós vamos ver as razões. E uma das razões é o desconhecimento. Em linhas gerais, o objetivo de uma malha de controle industrial é reduzir a variabilidade. Só que apenas em torno de 20% das malhas de controle industriais estão efetivamente reduzindo a variabilidade, melhorando a qualidade do produto, melhorando o desempenho operacional. Quer dizer que o resto das malhas está ou mal sintonizada. Então, tem malhas com problemas de sintonia, em torno de 30% das malhas são mal sintonizadas, ou apresentam problemas de instrumentação, aqui sendo que o problema principal de instrumentação é o agarramento de válvulas de controle. Agarramento de válvulas de controle. E apenas 20% apresentam ou exigiriam alguma estratégia mais sofisticada, é um problema de não linearidade, é um problema de saturação e coisas do gênero. Então esse é o cenário típico. Então desse cenário amplo, se nós fizermos um ajuste adequado, nós já conseguimos resolver boa parte desses problemas. Por isso que é importante entender os aspectos que estão por trás e os fundamentos de controle para nós podermos prescrever a solução adequada para o sistema, certo? E por que a ação derivativa é pouco usada? Por que a ação derivativa, tendo um potencial de, digamos, 30%, 40% para melhorar efetivamente a qualidade de controle, por que ela não é utilizada? Por que ela é subutilizada ou é mal utilizada? Primeira coisa é que muitos sistemas de controle industriais implementam um algoritmo de controle de PIDs de forma muito ruim. É um problema de software de SDCD. E dentro desses problemas de software, um dos problemas é a forma com que é feita a discretização da ação derivativa. A ação derivativa corretamente discretizada traz benefícios. A ação derivativa que não é corretamente discretizada, porque a ação derivativa ela tem que capturar a tendência do sinal. Se porventura eu estiver usando um tempo de amostragem não apropriado, ela vai capturar só ruído, se não fizer uma devida suavização nesse sinal. Então é um problema de implementação, é um problema de 3, 4 linhas de código, mas os sistemas de controle, boa parte deles, não implementa isso de forma adequada. Aí o pessoal chega e diz, ação derivativa não serve, não funciona. Não funciona porque está mal implementada. Se está mal implementada é porque não fizeram o serviço que deveriam ter feito. Um outro ponto importante é que existem diferentes parametrizações. Parametrizações de controladores PIDs. Porque normalmente você aprende no livro texto fórmulas de ajuste para a forma paralela, que é mais flexível, como nós vamos ver. E o default da maioria dos sistemas de controle encontra-se na forma série.
e aí eu simplesmente uso o valor que eu obtive para uma parametrização, noutra parametrização e eu vou dar com os burros na água. E o quarto motivo é devido a resistência, mudança, ignorância e coisas do gênero. Então eu deixo como está, faço assim, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu faço assim e torço para que meus filhos assim o façam. Então é uma resistência à mudança, certo? A gente está falando de coisas do tempo do EPA, porque a ação derivativa vai comemorar em breve quase um século de existência. Ela surgiu em 1939. Então, não é uma coisa nova, certo? Mas vamos entender a importância da discretização, só para vocês terem um entendimento disso. Vamos lá. Vamos fazer aqui. O que eu quero é justamente pegar a tendência adequada do sinal. Então, digamos que eu tenho um sinal de erro ou de PV, e ela tem ruído. Um dos grandes problemas da ação derivativa é o ruído. E o que nós estamos querendo é pegar a tendência. Se eu usar um tempo de amostragem muito pequeno e eu aproximar a derivada, porque eu quero a derivada dessa curva, as formas de discretização são feitas de forma burra de uma maneira geral, através de uma discretização pura e simples, onde esse ΔT é esse cara aqui. Ó. Então, se eu usar um tempo de amostragem muito pequeno, eu não consigo distinguir derivada de ruído e eu vou amplificar só o ruído. Então, tem problemas numéricos. Então, para poder aproveitar a derivada na sua verdadeira essência, é importante nós capturarmos a tendência e derivarmos a tendência, ou seja, nós podemos usar valores passados de uma forma mais adequada. Ou seja, se você fizer um trabalho bem feito, usando conceitos numéricos adequados, algoritmos numéricos adequados, você consegue efetivamente implementar a ação derivativa de forma eficiente. Você não tem esse problema na implementação da ação integral, porque a integral é somar erros. E o somar erros, ora para cima, ora para baixo, eu na integral também não tenho problema do tamanho do passo no processo de discretização. Então fica muito fácil de implementar. Qualquer um consegue implementar a ação integral na forma discreta. Mas a maioria dos sistemas de controle implementa de forma equivocada a ação derivativa. E nós estamos falando de grandes sistemas de controle, de grandes empresas, certo? Então, cuidado, não generalize. Se a sua experiência não for muito boa com a ação derivativa, pense, ela poderá não ser adequada em termos de ação derivativa, porque o seu algoritmo de controlador PID com ação derivativa não está devidamente implementado. Ou porque você escolheu um tempo de amostragem não adequado e coisas do gênero. Certo? Eu não vou abrir mais parênteses em relação a isso, mas a ideia é essa. Ou seja, estou defendendo a ação derivativa, pense nela com carinho, não a descartem pura e simplesmente. Certo? Claro que tem situações que não há necessidade de utilizá-la. Utilizá-la em situações como nível e vazão é burrice. Mas também é burrice não utilizá-la para temperatura e composição. Bom, mas vamos ao que interessa, aquilo que poderá cair na sua prova, que poderá cair na sua avaliação, que é justamente a discussão entre a forma paralela e a forma série.
Então vamos lá. Vamos a essa comparação das duas formas. Nós vamos, antes de mais nada, nós vamos apresentar a nomenclatura utilizada na literatura. Na literatura, é comumente chamado essa parte em que nós temos proporcional, integral e derivativo em blocos paralelos. Nós chamamos na literatura como forma sem interação. E a forma em que nós temos proporcional e integral em paralelo, e isso em série com ação derivativa, isso é chamada de forma com interação ou forma série. Então, isso aqui é a forma série e essa aqui é a forma sem interação. Só que a forma sem interação, ela pode ser, na literatura, ela é chamada de forma padrão, ou sem interação, ou ainda PIDIza, que é essa expressão que está ilustrada aqui. Ó. Mas quando eu multiplico esse ganho e distribuo ele aqui dentro, do sistema, eu tenho a expressão que está aqui. Ó. Tenho essa expressão aqui, em que eu tenho esses parâmetros multiplicados, e isso aqui que é chamado normalmente na literatura de forma paralela. Mas nós vamos chamar de forma paralela essas duas formas aqui. Ó. Essas duas formas serão chamadas de forma paralela. Essas duas, certo? Essas duas serão por nós denominadas de forma paralela. E nós vamos chamar essa aqui de paralela independente. Então, quando eu falar de forma paralela, eu estou denominando na nossa disciplina essa configuração aqui. E quando eu falar de forma paralela independente, eu vou usar essa expressão aqui, que é simplesmente a multiplicação do ganho em cada uma das parcelas, certo? E existe a possibilidade de conversão da forma série para a forma paralela, usando essas expressões, como nós vamos ver logo em seguida, certo? Mas é importante ter isso em mente, porque na literatura, a forma dita paralela normalmente é essa aqui. Ó. E nós vamos usar como paralela essa aqui, ó. Certo? E vamos chamar essa aqui, que é chamada na literatura como forma paralela, vamos chamá-la de paralela independente ou multiplicada. Só para vocês terem uma ideia, isso está discutido muito bem no livro do Armstrong e Englund, essas diferentes formas. Aqui está o texto do livro, para vocês darem uma olhada e vocês verem as denominações das diferentes formas. Então, aberto esse parênteses, para nós, nessa disciplina, o paralelo não será simplesmente esse aqui, mas esse aqui vai ser o nosso paralelo. E quando nós nos referirmos a esse aqui, nós vamos chamar de paralelo independente. Certo? Então, feito esse comentário, aqui está a forma paralela para nós e aqui está a forma série para nós. Nós vamos designar os coeficientes relativos à forma série com asterisco e a forma paralela sem o asterisco. Certo? Bom, antes de mais nada, a forma mais difundida na literatura, ou na indústria, melhor dizendo, nos sistemas de controle, é a forma série. Se vocês olharem, a maior parte dos sistemas de controle tem como algoritmo básico de implementação a forma série, certo? Já a forma paralela é aquela que a gente usa mais nos livros texto.
Por que a gente usa mais os livros textos? Porque ela é mais flexível, como nós vamos ver. E ela é mais flexível porque ela permite que nós tenhamos zeros complexos, certo? Como o controlador é o inverso da planta, uma planta com polos complexos, a princípio vai ser melhor controlada se nós tivermos um controlador com a possibilidade de ter zeros complexos, certo? Isso não é estritamente verdade, mas existe essa possibilidade, então, e a vantagem de eu poder trabalhar com um controlador com zeros complexos, que é o caso da forma paralela. Então, a forma paralela ela acaba sendo mais flexível. E a origem da forma série, seu default, são duas origens. Uma é uma origem histórica, porque quando o P&D foi feito de forma analógica a partir do pneumático, era mais barato se implementar dessa forma aqui, porque se tinha um circuito eletrônico a menos, tinha um circuito amplificador a menos. Então era mais barato um analógico baseado nesse algoritmo, que funciona muito bem para plantas superamortecidas, e também pode funcionar adequadamente para funções altamente subamortecidas. Mas para funções levemente subamortecidas, a vantagem de se utilizar a forma paralela. Então se perde um pouco em termos de desempenho se eu usar essa forma aqui, nessas funções levemente subamortecidas ou intermediariamente subamortecidas. Para funções superamortecidas e para funções altamente subamortecidas, com zeta muito pequeno, perto a comportamento puramente oscilatório, é mais vantajoso se usar a forma série, ou pelo menos é equivalente a usar a forma série. Ou seja, é equivalente, ou seja, nessas situações, os zeros do controlador real vão ser capazes, a partir de zeros reais, vão ser capazes de dar um bom desempenho em malha fechada. Certo? Feito esse paralelo, essencialmente, então, a forma mais usada na indústria é esse aqui, o flexível não, o série, que é menos flexível, e o paralelo é o mais usado nos livros textos. Existe a possibilidade de conversão de uma forma para outra, desde que eu não tenha polos complexos. Se eu não tiver polos complexos, ou seja, para ter polos complexos, o discriminante tem que ser menor que zero. Então, se eu tiver zeros complexos, no caso, que é porque o controlador vai inserir zeros, os zeros complexos vão surgir na seguinte situação, quando tal D é maior que tal I sobre 4. Nessas situações aqui, eu não consigo implementar o controlador na forma série. Eu sou obrigado a implementá-lo na forma paralela. Porque nós estamos assumindo que no sistema de controle só dá para colocar tal I e tal D com números reais positivos. Certo? Então, por isso que eu não consigo implementar nessas situações aqui, quando tal D é maior que tal I sobre 4, que é as situações onde nós teremos os zeros complexos, nós não vamos conseguir implementar a forma séria. Certo? Mas nessas outras situações em que o tal D é menor que tal I sobre 4, ou seja, na situação complementar a essa, é totalmente intercambiável uma forma para outra. A vantagem que a forma série nessas situações oferece é que ela é mais fácil para um ajuste tentativa e erro. Então isso é uma das argumentações que fez com que o pessoal deixasse como padrão nos sistemas de controle a forma série. Então, a origem é uma origem histórica, a permanência
é uma permanência que está fortemente calcada com o fato de ser mais fácil de ser ajustado na forma tentativa e erro, certo? Porque normalmente você faz o projeto de um controlador PI e depois você insere a ação derivativa. No que você insere a ação derivativa, você pode aumentar o ganho do controlador, certo? Isso nós vamos ver agora quando nós convertermos de uma forma para outra. Isso vai ficar claro que quando eu insiro a ação derivativa, ela automaticamente vai aumentar o valor do ganho do controlador na forma paralela, certo? Então isso é um principal responsável pela utilização. Além disso, ela sofre menos, muito menos com as questões de discretização que nós mencionamos ali, em que traziam erros numéricos. Então, por isso. Mas em termos de implementação, na versão digital, não tem diferença de custo. É algoritmo, é linhas de código, ou seja, é processamento simples e fácil. Então, não há necessidade nenhuma de você se restringir pura e simplesmente à forma séria. Em termos de custo hoje, as implementações são feitas de forma digital, então não tem custo nenhum adicional. Então essa razão histórica faz parte apenas de um aspecto cultural. Mas vamos à transformação de uma forma noutra. Antes de eu fazer a transformação de uma forma a outra, é importante mostrar para vocês que existem processos industriais, isso aqui é um reator fase gás, usado na esferilene, em que aqui tem duas tecnologias, tem a Union Carbide e a Basel. Então é um reator em que ele é em leito fluidizado e as partículas de polímero não são arrastadas porque há um aumento de diâmetro, então elas não são arrastadas. Elas permanecem como se fossem pipocas aqui dentro do reator. Aí sai o eteno frio, para ser aquecido, é comprimido, passa pelo trocador de calor e entra no reator aquecido, ou resfriado no caso. No caso é resfriado, desculpe, é o contrário. É uma reação exotérmica, eu tenho que remover calor do sistema, então eu vou começar e vou remover o calor do sistema a partir desse trocador. E aí entra eteno frio no reator. Quer dizer, então, que se eu abrir essa válvula aqui de resfriamento, eu vou tirar mais calor do sistema. Então, a temperatura do reator vai cair. Mas a temperatura do reator não cai de forma suave. Cai de forma oscilatória. E por que ela cai de forma oscilatória? Porque, por exemplo, eu abri a válvula, estou removendo mais calor. Mais calor sendo removido, mais frio entra. Mais frio entra, cai a reação significativamente, menos calor é gerado. Menos calor gerado, mais frio sai aqui. Mais frio sai aqui, menos é a diferença de temperatura do fluido com a água. Menos calor é retirado. Menos calor retirado, a temperatura começa a subir. Começa a subir a temperatura, aumenta a reação. Aumenta a reação, maior é a transferência de calor. Maior a transferência de calor, cai a temperatura. Então, o comportamento é um comportamento oscilatório até a convergência. Cada um desses sistemas é um sistema superamortecido, o que confere a esse sistema uma característica subamortecida é o fato de nós termos um reciclo aqui. O reciclo é o responsável pelo surgimento da característica subamortecida. Então, por exemplo, como esse é um sistema que não é altissimamente subamortecido, ele está na fase intermediária, aqui pode ser interessante nós usarmos o controlador na forma paralela. Mas isso não significa que nós não consigamos um bom ajuste mesmo com a forma séria. Existe a possibilidade, e nós temos artigos em que nós mostramos isso. Mas aqui já é um indicativo que comportamentos subamortecidos dessa natureza
podem ser beneficiados pelo ajuste na forma paralela, certo? Mas, como eu já disse, nós podemos ajustar também na forma série, obtendo ótimos resultados. Isso tem na tese, na dissertação de mestrado do Brícia, onde o ajuste também foi feito usando a forma série e o resultado foi muito bom. Foi ótimo, na realidade. Tá. Bom, agora falando da conversão. A conversão é a seguinte. Eu tenho aqui a forma paralela e aqui eu tenho a forma série. Se eu multiplico os termos, fico desse jeito aqui e esse jeito aqui, para a forma série. Se eu for converter da forma série para paralela, eu vou ter que fazer a correspondência, no caso, converter da forma paralela para a forma série. Eu vou ter que fazer a correspondência dos zeros. Os zeros da forma série, da forma paralela, melhor dizendo, os zeros são dados por isso aqui. E os zeros da forma série são dados por isso aqui. E aí nós vamos ter que resolver esse sistema. Isso quer dizer o seguinte, a resolução desse sistema vai cair numa dessas possíveis soluções aqui. Porque depende se o tal I asterisco é maior que o tal D asterisco, que a maioria dos casos é essa situação aqui. No caso em que tal D asterisco é maior ou igual ao tal I asterisco, a situação e a forma de conversão é essa aqui. Então, observe, para a maioria dos métodos de ajuste que aparecem nos livros texto, eles são para a forma paralela. Então, você tem que resolver esse sistema de equações que gera esse resultado aqui. E aí você vai pegar os ajustes que aparecem nos livros texto e caso você venha a utilizar a forma série, então vou converter de paralelo para série, eu vou ter que pegar o KC que foi determinado pela fórmula de ajuste obtida no livro texto. Eu vou ter que pegar o KC, o tal I, o tal D, obtido pelo sistema, e vou obter o KC asterisco equivalente para poder usar no sistema de controle. A mesma coisa para o tal I e para o tal D. Isso se eu for implementar no sistema de controle a versão do PID na sua forma séria, certo? Então, cuidado que muitas vezes no SDCD está essa forma aqui, série, e você projeta usando o paralelo e a coisa não funciona porque você não fez a conversão adequada, certo? E quando a gente fala nessa conversão, nós temos que ver qual das duas opções, mas normalmente a usada é essa aqui, porque normalmente o tal I asterisco e o tal D asterisco, o tal I é maior que o tal D asterisco, certo? O que eu vou mostrar agora é a conversão de série para paralelo. A conversão de série para paralelo é muito mais fácil e direta também. E, na realidade, você pode combinar esse procedimento de conversão aqui, que nós vamos ver, juntamente com esse sistema aqui, para chegar a essas fórmulas aqui. Mas a dedução dessas fórmulas eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. Mas vou mostrar aqui como é que nós fazemos essa conversão usando da forma série para paralela. Então, nós temos os dois controladores escritos aqui, a forma paralela, a forma série. E eu tenho que agora pegar termos, igualar termos de igual potência, ou seja, esse aqui multiplicado por KC vai ter que ser igual a KC asterisco multiplicado por esse termo aqui. Então, é o que está escrito aqui, ó. Essa primeira parte e essa segunda parte. Então, vamos lá. Isso aqui vai fazer, então, com que nós tenhamos S cancela com S, o tal I cancela com o tal I, S com S, e aí daqui já sai uma expressão importante para nós, que é a base para poder fazer qualquer conversão, que é converter. E aí nós já vamos escrever isso aqui também da seguinte forma. 1 mais
tal D asterisco sobre tal I asterisco. Certo? E aqui mostra aquilo que eu comentei com vocês. No momento que eu faço um ajuste inicial que é puramente PI, quando eu insiro a ação derivativa, eu vou inserir esse termo aqui na série, eu automaticamente vou poder aumentar e vou aumentar o ganho do controlador. Ele aumenta o ganho equivalente do controlador paralelo. Se eu não tivesse implementado na forma séria, eu teria que ir mexer também no ganho do controlador na forma paralela. Então, no que eu mexer na ação derivativa, eu posso aumentar o ganho, o KC da forma paralela, certo? Então, isso dificulta um pouco no método tentativa e erro, porque eu tenho que mexer em duas coisas simultaneamente. Na forma série, ela agrega e facilita nesse sentido, porque ela vai trazer, então, um aumento automático no ganho. Por isso que eu estou passando passo a passo aqui para vocês. Bom, agora, na conversão desses dois termos aqui, fica fácil. Agora eu pego essa expressão que eu determinei aqui, e com isso eu tenho agora a expressão, vamos chamar isso aqui de fator de conversão. Então vai ser KC asterisco vezes o fator de conversão, isso é igual a KC asterisco vezes tal D asterisco. E aí, então, nós vamos ter, faltou o tal D aqui. Tal D. Então, vamos lá, esse cancela com esse. E o tal D vai ser, então, o tal D asterisco divididos pelo fator de conversão, que é aquela expressão que nós determinamos ali. Então, daí eu já tenho a forma de conversão facilmente do tal D. Tal D é isso. E de forma similar, nós vamos obter a expressão para o tal I convertido. A ideia é a mesma. Para o tal I convertido, eu vou fazer a substituição. Então, vai ficar KC asterisco vezes FT. Isso aqui, tal I, igual a KC asterisco sobre tal I. Antes de mais nada, esse termo aqui surgiu aonde? Surgiu dessa parcela aqui, multiplicada por KC asterisco. Essa parcela aqui, multiplicada por KC. Então, isso aqui é oriundo dessa parcela, em que o S aparece dos dois lados, eu cancelei já automaticamente, e por isso ficou esse termo. E já essa expressão aqui veio disso aqui, ó. Isso aqui multiplicado por KC. Isso aqui multiplicado por KC asterisco. Então, daí que veio, cancelou o tal I asterisco, e por isso que resumiu-se esse termo aqui, se reduziu a isso aqui. Certo? Então, feito esse parênteses, K asterisco, K asterisco, KC asterisco, e agora fica fácil. É só pegar e o tal I vai ser igual ao tal I asterisco vezes o FT. Levei esse ali para lá e esse aqui para cá. E aí nós temos a expressão que relaciona o tal I asterisco, que é da forma série, na forma paralela, certo? Se eu agora substituir
esse FT eu chego a essas expressões aqui. É fácil chegar a essas expressões, simplesmente essas expressões já estão com um rearranjo adicional, mas facilmente você chega a essas expressões aqui. O ponto-chave é quem tem esse fatorzinho aqui de conversão, que leva de uma forma para outra, e que é multiplicado ou dividido nessa conversão. Certo? Então, de série para paralelo é trivial. De paralelo para série eu tenho dois caminhos. Inclusive, para chegar a essas expressões aqui, ó, você tem que usar essa identidade dos zeros juntamente com uma expressão do tipo essa aqui. Ó. Aí você consegue, combinando as duas, ou tipo essa aqui, combinando as duas, você consegue... Isso aqui continua válido, mas daí você substitui lá e rearranja e consegue resolver o sistema. Certo? Então, para se sair da paralela para a série, é um pouco mais trabalhoso, mas facilmente nós podemos deduzir facilmente. E com isso eu termino o vídeo da forma paralela e da forma série.